Mesmo tendo deixado o Goiás ainda no mês de abril, o Nicolas também é o artilheiro do Goiás em 2023. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esta triste notícia, né? Um jogador com apenas 8 gols marcados, que já não participa do elenco há quase 5 meses, ainda é o goleador do Goiás no atual ano. Quero trazer os detalhes sobre a sua situação contratual no Ceará. Será que ele pode voltar para o Verdão no ano que vem? Os números na atual temporada, por quanto o Goiás negociou esse jogador que voltou à tona, né, neste último final de semana, com pedidos e protestos da torcida também em relação às cobranças para a diretoria, né, contratações de vários atletas que até aqui, tanto na temporada quanto principalmente no Campeonato Brasileiro, não funcionou. A minha opinião a respeito desse assunto, por que o Goiás não consegue marcar gols, e também essa filosofia de contratação que beira o absurdo, que o Goiás, a filosofia de buscar jogadores muito desconhecidos, encostados e com baixo rendimento nas últimas temporadas é algo muito perigoso. A gente prevê o Goiás, por exemplo, participando das próximas edições da primeira divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 3, 5 minutos, direto ao assunto. Vou deixar aqui embaixo na descrição, e também o nosso Instagram, lá você confere mais detalhes. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay, aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular e consultar a placa do seu carro ou da sua motocicleta e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral. Você encontra gratuitamente todas essas informações no aplicativo da Zapay. Além disso, tendo um débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade com quem entende do assunto, a Zapay. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um dos dados mais preocupantes da atual temporada de 2023 do Goiás, que é o ataque. Algo que já parecia meio claro desde o começo do ano, né? O Campeonato Goiano não servindo de parâmetro. Eu já até havia comentado em outros momentos aqui no canal. Por exemplo, quando o Goiás estava sofrendo muitos gols no início do Campeonato Brasileiro, uma média de 2, quase 3 gols sofridos por partida, não conseguia estancar de forma alguma naquele começo do ano. Eu até comentava, olha, a zaga do Goiás não é perfeita, não é a melhor do Brasileirão, mas, porém, também não era para levar tantos gols assim. A mudança de um técnico, a filosofia, a maneira de jogar poderia ajudar bastante, porque você pegando os nomes, né, desde o final do Campeonato Goiano, quando o Maguinho conseguiu recuperar a sua moral, Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Sander, pô, para os padrões do Goiás ou para qualquer um outro que estivesse aí nessa luta, nessa luta para permanência, é sim uma defesa segura. E acabou dando certo. Com a chegada do Armando Evangelista, o Goiás parou de levar gols. Entretanto, a parte ofensiva, que já no começo do campeonato, né, o Goiás até em alguns momentos com Emerson Ávila, tocando bem a bola, conseguindo rondar a grande área adversária, mas sem aquele poder de finalização. Sempre parece que o Goiás está muito lento frente à grande área, não tem aquele padrão de definição o mais rápido possível e uma carência também no seu meio de campo para a camisa 10. O Guilherme Marques até ganhou essa condição, é um jogador muito esforçado, tem a qualidade, mas que já comentei também em outros momentos, acho que ele volta demais na marcação e na hora de estar lá no ataque para finalizar a jogada, já chega com o tanque esgotado. Sobre os números, né? O Nicolas, que ainda até hoje é o artilheiro do Goiás na temporada de 2023. Aí você pode falar, não, mas o cara fez 20 gols no Goiás. Não foi isso. Apenas 8 gols em 22 jogos na temporada e 3 assistências vestindo a camisa do Verdão. Todos os seus gols no Campeonato Goiano em 17 participações. Bastante criticado também pela torcida do Goiás, né? Beleza, nunca foi um jogador brilhante tecnicamente, mas sempre estava ali dentro da grande área para finalizar jogadas, marcar gols de cabeça, em escanteios, né, no primeiro pau, finalizações, aquele bate e rebate, saindo da grande área, nunca foi o forte dele. Mas aquele padrão camisa 9 para fazer a casquinha, finalizar, por exemplo, uma finalização de cabeça, um cabeceio, enfim, algo nesse sentido. Sempre foi um jogador bastante empenhado. Porém, até hoje, sendo o artilheiro do Goiás, né, dá uma preocupação muito grande do que a gente pode esperar para a sequência do ano. Pegando aqui os números dos atuais atletas do Verdão.
no Campeonato Brasileiro. O João Magno disputou 10 partidas, sendo 8 delas como titular e marcou 2 gols, né, contra o Santos e o Cruzeiro. Até começou bem, porém vem jogando razoavelmente, mas a bola mesmo entrar não vem conseguindo acontecer. O Matheus Babi, 6 jogos, melhor dizendo, 2 deles como titular, um gol marcado contra o Grêmio, algumas boas participações, mas contra o Flamengo dá para dizer que se arrastou em campo. O Anderson Oliveira, 11 jogos, todos eles como titular, não tem gol, não tem assistência. Da mesma forma o Alano, 10 jogos, 6 como titular, não marcou gols, não deu assistências. O Vinícius, 15 partidas, 10 como titular, nenhum gol marcado, apenas uma assistência. E o Alisson, 14 participações, 3 delas como titular e 2 gols marcados, né? Realmente são números assim inacreditáveis para a Série A do Campeonato Brasileiro. Inacreditáveis pelos números e não pelos jogadores, com todo respeito a todos eles, mas como eu sempre falo aqui no canal, nenhum deles chegou lá no Goiás e obrigou a ser contratado ou estão jogando, digamos, aquela pelada de final de semana que chega um vizinho de última hora e quer participar. Não foi isso que aconteceu. Alguém foi lá, fez uma proposta, formalizou, assinou os contratos, os valores estabelecidos e chegaram esses jogadores no Goiás. Se você pegar tanto de atletas no setor ofensivo do Goiás agora, pegando por exemplo camisa 9, centroavante, o Goiás contratou ou renovou com 9 jogadores para a temporada de 2023 e nenhum até aqui conseguindo dar conta do recado, né? Isso eu estou tirando da conta, por exemplo, o Diego Gonçalves, o Alano, o Anderson Oliveira. Estou pegando apenas função de camisa 9, Nicolas, o Lucas Emanuel, Matheus Peixoto, Luiz Felipe, o Matheus Babi, o rapaz também, o Gabriel Novaes, Brenner Culano, o Denzel também, garoto das categorias de base, só aí já foi 9. Tem o Felipe Costa também, ou seja, 10 jogadores que fazem essa função de camisa 9 e nenhum dando conta do recado. Como falei, sem considerar ainda os pontos, né, com um rendimento pífio desde o começo do Campeonato Goiano. E aí é aquela coisa que eu sempre comento aqui no canal. O Goiás ele tem uma filosofia interessante, que eu entendo, um time que tem as suas limitações financeiras deve buscar boas opções de apostas no mercado, um destaque da Série C, um destaque da Série B. Não condeno isso de forma alguma. O problema é que o Goiás ele não renova com jogadores que têm um certo destaque, e eu não estou falando, por exemplo, de segurar o Michael ou o Bruno Henrique da vida, não é isso, mas manter uma certa base. Um cara que se destacou e custa 3 milhões de reais, vai lá e compra. O cara se destacou e custa 500 mil, vai lá e compra também. O Goiás ele deixa esses jogadores baratos escaparem. E beleza, agora olhando para trás, acho que até foi uma decisão certa. Mas, por exemplo, o Dadá Belmonte saiu por um valor muito baixo. Beleza, a gente sabe tudo o que aconteceu, tô tirando, tô excluindo essa parte, tá? Mas, por exemplo, ele não continuou para esse ano. Pode não ser brilhante tecnicamente, mas hoje ajudaria bem mais o Goiás do que, por exemplo, os atacantes vêm apresentando nessa atual temporada. O Aleph Manga, que não foi adquirido na temporada de 2021, também volto a dizer, poderia deu trabalho demais, enfim, não estou querendo dizer apenas na continuidade dos seus jogadores, né? Você manter uma base. Algo que o Goiás vem até fazendo nas outras funções de meio de campo, de defesa, de goleiro, com o Tadeu sendo uma referência, mas no ataque muda demais. E mesmo sendo jogadores limitados, você pode observar, é igual quando começa um trabalho de um técnico, né? Nos primeiros 3, 4 jogos, o Armando Evangelista parecia ser o pior treinador que já pisou aqui no Goiás. Depois foram entendendo, jogando juntos, acostumando e acabou melhorando quase que da água para o vinho, principalmente a parte de defesa e também da marcação do Goiás no meio de campo, né? Mas no ataque sendo ainda essa grande incógnita. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses números. Uma solução que eu tentaria agora é tentar desabrochar um pouquinho mais da marcação de pelo menos 2 jogadores, aliás 3, o Guilherme Marques, o centroavante, que pode ser o João Magno ou o Matheus Babi, e pelo menos um dos pontas. Deixa o restante para correr mesmo, os 2 volantes e mais um ponta. O Anderson Oliveira tem mais essa característica. E deixa, por exemplo, o Guilherme, o Alano e o João Magno um pouco mais soltos, sem voltar tanto assim na parte de marcação. Principalmente o Guilherme, acho que é um jogador que tem que estar mais inteiro para finalizar de longe, para distribuir bem o jogo, uma inversão de jogadas, bater bem as faltas, e o retorno do Sander também será muito importante. Acho que o Goiás recuou demais os seus laterais também. O Maguinho aparecia bem mais no ataque, tanto é que fez vários gols. O Sander também, essa lesão, apesar que o Hugo vem surpreendendo, nota 10 para o Hugo nas últimas atuações, mas que obviamente, né, técnica, enfim, o Sander é um jogador muito acima da média.
principalmente. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários e volto para falar sobre essa transferência do Nicolas. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido com mega desconto para você, seguidor do Goiás. Deu polimento cristalizado anteriormente de R$280, agora por apenas R$235. É muito simples para você ter direito a esse desconto, só chamar no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e retirar o seu voucher de desconto. Depois disso, é só apresentar em qualquer uma das 5 unidades do Brasil Lava Rápido espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. São unidades no setor Faisal-Ville, Jardim América, setor Leste Vila Nova, Jardim Nova Era e muito mais. Você encontra vários detalhes também sobre outros serviços, como por exemplo uma ducha rápida no seu veículo de pequeno porte nesse começo de semana, saindo a partir de R$11. Mais detalhes do Brasil aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre essa transferência do centroavante Nicolas, e a gente sabe que para clubes como Goiás não pode errar no Campeonato Brasileiro, porque a sua receita é muito pouca, então você não pode ficar fazendo essa troca-troca de técnico, de jogador a todo tempo. Segundo, que seu elenco é muito pior, e sem ter aquele entrosamento, você vai acabar pegando a sequência de 5, 6, 10 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, e o rebaixamento vai estar muito próximo, assim como fez, por exemplo, o Coritiba. E o Goiás, ele deu uma sorte danada nesse ano. Obviamente, tem a competência, o Goiás foi lá, buscou um excelente treinador, mas se não é a chegada do Armando Evangelista, a gente estaria ou igual ou pior do que o último colocado do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Goiás já tinha um elenco, dava para quebrar o galho, mas com muitas apostas no começo do ano. Não era da gente ter uma expectativa de permanecer na primeira divisão e ainda tendo toda aquela reformulação na metade da temporada. Com a venda do centroavante Nicolas, a gente esperava que pelo menos o Goiás traria um outro jogador, como por exemplo o Guilherme Bissoli, para ser o reserva do Matheus Peixoto naquela ocasião. O Goiás não fez isso, foi pro tudo ou nada no Campeonato Brasileiro, tendo apenas o Matheus Peixoto, que nem estava 100% fisicamente ainda. Teve até aquela questão contratual dele com o futebol ucraniano, depois acabou deixando o Goiás para se mudar para o Atlético Goianiense. O Nicolas, que foi vendido por R$1 milhão, tinha um vínculo somente até o final do Campeonato Brasileiro. Olhando assim, né, um jogador que tinha um contrato longo, já com 33 anos, vinha de uma temporada ok, talvez um bom reserva, talvez R$1 milhão, tá, ok, eu não faria o negócio, mas compreendo, desde que o Goiás tivesse contratado um centroavante naquela ocasião da temporada. Isso não aconteceu. O Nicolas, que soma números discretos até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, 23 partidas, somente 3 gols marcados. Não estou querendo dizer que se o Nicolas estivesse no Goiás, o problema de gols estaria resolvido. Não é isso, mas pelo menos um bom jogador desde o começo do campeonato, isso eu tenho total certeza que ele seria, assim como foi, por exemplo, no ano passado. Na Série C, não vem dando conta do recado, 23 partidas, somente 12 delas como titular, assim como todo o elenco do Ceará, e todo ano tem isso, né? Um mega candidato, na minha avaliação, o Ceará era o principal, o time mais forte, mais engerado nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e a tendência é que fique naquele meio de tabela terrível até o final do Brasileirão, né? O Nicolas, fazendo parte também, tem um contrato somente até dezembro de 2024, da mesma forma para o ano que vem pode buscar sim novos rumos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Nicolas, os valores, né, dessa sua transferência, a questão contratual dele no Ceará, nada decidido ainda para o ano que vem, se você aceitaria ou não o retorno do Cavani do Cerrado, né, para a temporada de 2024. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e os links dos dois apoiadores, tanto da Zapay quanto também do Brasil Lava Rápido, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!